pessoal, tudo em ordem? Bem-vindos a mais um vídeo de Sociologia aqui do canal Oficina Resolve. Meu nome é Heitor, sou professor de Sociologia aqui do colégio e hoje a gente vai tratar de um tema extremamente importante e pertinente nos vestibulares, que é o conceito de democracia associado à cidadania. Tudo bem? Antes de mais nada, a gente precisa pensar o que significa uma estrutura democrática dentro da sociedade, perfeito? Uma vez que nós estamos acostumados a associar democracia apenas ao ato de votar, a eleição de representantes, né? Enfim, a estrutura política. Porém, pensando no conceito de democracia contemporâneo, né, que surge ali a partir das revoluções burguesas dos séculos 18 e 19, a democracia, na verdade, ela tem um conceito muito maior do que simplesmente pensarmos nessa participação política efetiva. Tudo bem? Quando nós falamos de democracia, antes de mais nada, todo mundo já ouviu falar, né, no conceito de democratizar, por exemplo, o acesso ao ensino superior, né, a partir da política de cotas, por exemplo, ou sistemas de financiamento como o FIES, ou democratizar o acesso à energia elétrica, por exemplo, ao saneamento básico, uma vez que esse conceito, né, democratizar, ou a democracia em si, parte do princípio da universalização, ou seja, significa tratar, né, de dois aspectos fundamentais. Primeiro, podemos pensar nessa universalização de participação e representação no âmbito político, ou seja, pensarmos num conceito de cidadania, né, do cidadão, cada vez mais amplo, que possa abranger e inserir a maior parte possível da população dentro desse processo de representatividade política, para que o governo, né, seja efetivamente um espelho dos interesses da sociedade. Quanto maior o princípio de participação e representação dentro da estrutura política de uma sociedade, maior é o espelho, né, o maior é o espelhamento da sociedade no exercício do poder por um governo eleito democraticamente. Tudo bem? Mas nós também podemos pensar na democracia a partir do princípio da universalização do acesso a bens e serviços que são socialmente produzidos, ou seja, permitir que a maior parcela quanto possível da sociedade tenha acesso, ou pelo menos a oportunidade de ter acesso àquilo que é socialmente produzido. Tudo bem? Por isso, é preciso pensarmos na existência de diversos tipos de democracias, né? Não existe apenas uma. Nós geralmente pensamos, como eu disse anteriormente, apenas na democracia política, mas existem democracias em diversos aspectos, tudo bem? Só para a gente pontuar rapidinho aqui o que seria, né? Quais seriam esses tipos de democracia, perfeito? A gente precisa pensar, antes de mais nada, na democracia econômica. De novo, retomando o princípio da universalização, seria permitir que a população, de uma forma geral, né, a população como um todo, na verdade tenha pleno emprego, perfeito? Ou seja, universalizar o acesso ao emprego, universalizar o acesso à renda e, portanto, a possibilidade de consumo daquilo que é socialmente produzido, tudo bem? Ou seja, para isso é necessária a democratização das oportunidades de acesso e consumo dentro da sociedade capitalista, né, dentro desse princípio burguês do modelo democrático que nós temos na sociedade contemporânea. Tudo bem? Podemos também pensar em democracia social. O que significa democracia social? Partindo do princípio da equidade, né, dentro do sistema democrático, significa dizer que nós devemos pensar numa sociedade democrática a partir do momento em que exista ausência de discriminações e discriminações de qualquer natureza, né? Por exemplo, né, por questões raciais, por questões étnicas, por questões de gênero, sexualidade, enfim, qualquer tipo de discriminação afeta a possibilidade de uma sociedade absolutamente democrática, perfeito? A democracia social parte desse pressuposto da equidade e da ausência de discriminação de outras pessoas, né, ou de outros grupos, por qualquer motivo que seja. Perfeito? Temos que pensar também numa democracia no aspecto jurídico, ou seja, significa pensarmos que
o princípio da isonomia, que representa a igualdade perante a lei, né? Ou seja, a ideia de que a lei é a mesma para todos, né? A lei ela vai ser aplicada da mesma forma para todos os indivíduos, que é o princípio da igualdade lá do iluminismo, né? Que vai inspirar a Revolução Francesa, perfeito? Parte do pressuposto de que se a lei é a mesma para todos, né? Independente de ser pobre, rico, enfim, a partir de qualquer tipo de diferença entre os indivíduos, ela vai ser aplicada da mesma maneira, perfeito? Isso é uma crítica, inclusive, né, do iluminismo ao sistema do antigo regime, em que existiam direitos e deveres diferentes para cada um dos estados sociais, tudo bem? Então, pensarmos em democracia econômica, social e jurídica são pré-condições para que efetivamente a gente possa pensar numa democracia política, ou seja, num modelo de governo, né, num modelo de representação popular que seja feito de baixo para cima. O que significa isso? Significa pensarmos que a política ela é feita a partir da sociedade, a partir dos interesses dos cidadãos, né? Podemos caracterizar isso como a vontade da maioria, portanto, dentro de um sistema representativo, para que o Estado aí sim haja de acordo com os interesses da sociedade ou da maior parte da sociedade como um todo, tudo bem? Ou seja, existe o princípio da soberania popular, o Estado não está descolado da sociedade, o Estado ele é justamente uma representação da sociedade e por isso deve agir, deve governar, deve tomar atitudes, né, de acordo com os interesses da população. Tudo bem, pessoal? Para que isso realmente caracterize, né, um sistema democrático, também é necessário que a gente trate de uma oposição efetiva. Afinal de contas, se não existir oposição, se não existir contraponto, se não existir crítica, nós vamos estar nos referindo a um governo ditatorial, né? Um governo totalitário, autoritário, o que é justamente o contraponto a um governo democrático. É sempre bom lembrar disso, né? O Estado, no sistema democrático, ele é entendido para atender aos interesses da sociedade e ele não pode se desviar desse foco. Bom, pessoal, então nós temos que associar o conceito de democracia, né, a partir dessa ideia de universalização, né, de acesso aos indivíduos àquilo que é socialmente produzido e tudo mais, e principalmente os tipos de democracia, para pensarmos em uma sociedade efetivamente democrática, não apenas enquanto um sistema político, não é, portanto, mas sim como um sistema social que seja efetivamente democrático. Agora, nós não podemos pensar em democracia sem também pensarmos no conceito de cidadania, perfeito? Que surge ali na Grécia, né, com a participação daqueles que eram considerados cidadãos, né, de uma forma absolutamente restrita, homens maiores de idade, filhos de pais atenienses, né, livres, etc., com a cidadania que nós temos hoje, perfeito? Essa democracia, essa cidadania clássica grega era uma cidadania absolutamente restritiva, né? Apenas cerca de 10% da população de Atenas estavam inseridas dentro desses requisitos, né, para ser considerado cidadão. Hoje, nós consideramos a cidadania, na verdade, num sentido muito mais amplo, perfeito? Nós consideramos, antes de mais nada, que a cidadania está relacionada ao conceito de coletividade, ou seja, basicamente a ideia de que nós vivemos em coletividade e isso nos traz uma série de direitos e deveres, tudo bem? Ou seja, quando nós pensamos nessa ideia de coletividade, nós temos que determinar o seguinte: nós compartilhamos recursos, compartilhamos leis, compartilhamos espaço que estão disponíveis para todos e, portanto, agir de forma cidadã ou pensar de forma cidadã está relacionado a um conceito de, na verdade, sabermos compartilhar, né? Nós precisamos saber conviver de forma harmoniosa a partir dessas limitações, né, que são as mesmas para todo mundo, de acordo com os princípios democráticos, como nós acabamos de ver. Por isso, o conceito de
cidadão está relacionado ao ator político, perfeito? Ou seja, aquele que age coletivamente, aquele que convive coletivamente e, portanto, está sujeito a direitos e deveres. Tudo bem? Os deveres, basicamente, estão relacionados à responsabilidade coletiva, né? A pensar coletivamente, não apenas nos seus interesses individuais, naquilo que é efetivamente do seu interesse particular, mas pensarmos de uma forma coletivamente responsável, né? Como o pagamento de impostos, a manutenção do que é público e tudo mais. Perfeito, pessoal? Agora, quando nós falamos em direitos, aí a conversa já fica um pouco mais complicada. Nós temos, na verdade, toda uma construção histórica que vem desde o século XVII, com o início dos princípios liberais, e até hoje, na verdade, essa luta por direitos, essa luta por reconhecimentos, ainda não tem um fechamento, né? Ela ainda não tem um ponto final, afinal de contas, novos direitos vão sempre sendo almejados, né, por novos atores sociais, por novos grupos de pressão que vão surgindo dentro da sociedade, perfeito? Quando nós pensamos em direitos, então, ou seja, aquilo que deve ser garantido pelo Estado ao cidadão, nós temos três principais, né? Direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Os direitos civis estão relacionados exatamente aos direitos do cidadão, perfeito? Ou seja, as garantias individuais de direitos essenciais, como a vida, liberdade e propriedade. Você deve perceber que, na verdade, eles estão associados aos direitos inalienáveis do ser humano, conforme definidos pelo inglês John Locke, no século XVII, inclusive, né? Associado ali ao processo de revoluções inglesas, né, desse período, Revolução Gloriosa principalmente, em que entende-se o Estado, na verdade, como aquilo que deve fundamentar, aquela estrutura que deve garantir esses direitos essenciais aos homens, né? Se vocês lembrarem da ideia do contrato social de Locke, exatamente era essa a função do Estado que ele coloca, né? Garantir os direitos inalienáveis, os direitos naturais a todos os indivíduos, perfeito? Ou seja, são direitos individuais garantidos de forma universalizável a todos os cidadãos. Tudo bem, pessoal? Posteriormente, nós então temos primeiro a garantia do direito do cidadão, garantia individual, e a partir dessa garantia do direito individual, nós começamos a pensar na coletividade ao tratarmos de direitos políticos que representam, na verdade, a representação e participação efetiva na condução do bem público. E aí nós temos a construção histórica desse tipo de direito a partir das revoluções liberais do século XIX, né, principalmente a Revolução Francesa. Podemos citar ali essa possibilidade de participação, né, dos indivíduos a partir da formação de partidos políticos. Vocês devem se lembrar, principalmente, girondinos e jacobinos nesse contexto da Revolução, da Revolução Francesa, né, finalzinho do século XVIII, mas que se consolida ao longo do século XIX, perfeito? E ao garantirmos, então, o direito do cidadão no primeiro momento, o direito de participação política e representatividade na condução da coisa pública, uma crítica muito importante ao antigo regime, baseado no absolutismo, tudo bem? O acesso da população, portanto, do povo, do cidadão à coisa pública, né, ao Estado, à condução da vida pública, nós temos posteriormente, então, no século XX, a possibilidade de garantia de direitos sociais, ou seja, espécies de serviços, né, ou condições que devem ser ofertados a toda a sociedade, perfeito? E aí a gente pensa em garantias do bem-estar social. O que significa o bem-estar social? O mínimo de garantias para uma vida plena, para uma vida com o mínimo de privações, tanto quanto possível, para a maior parte da população. E aí nós pensamos em responsabilidades do Estado para além dos direitos civis e políticos que nós já havíamos tratado, mas sim, por exemplo, lazer, transporte, emprego, moradia, educação, que são direitos considerados como fundamentais para o bem-estar social. Vocês devem se lembrar que esse tipo de Estado, né, denominado Welfare State, né, ou Estado do Bem-Estar Social, surge ali no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente amparado nas ideias de John Maynard Keynes, né, conhecido inclusive como o keynesianismo, né, a aplicação desses direitos é conhecida como keynesianismo, e essa é a grande discussão, na verdade, que nós temos hoje no âmbito político, perfeito? Os direitos civis e direitos políticos são praticamente
absolutamente inquestionáveis dentro das propostas partidárias ou do pluralismo partidário que nós temos no Brasil hoje, por exemplo, né? A grande questão e a grande divergência entre as propostas e os posicionamentos dos partidos está exatamente na garantia de direitos sociais. Até que ponto o Estado deve ser responsável pela garantia desses direitos ou não, né? Algumas vertentes políticas pregam o Estado mínimo, ou seja, a menor atuação do Estado, tanto no campo econômico quanto na garantia de direitos sociais, enquanto que outras vertentes políticas entendem como o papel do Estado sendo muito mais abrangente e tendo como responsabilidade garantir esses tipos de direitos, assim como promover um processo de maior democratização, como nós vimos no conceito de democracia, a partir da universalização do acesso àquilo que é socialmente produzido. Perfeito, pessoal? Eu espero que tenha ajudado vocês aí e até o próximo vídeo.